Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um exemplo de limite de plasticidade. No formulário da semana passada, da semana retrasada, aliás, eu já deixei um exercício sobre esse assunto, mas esse vídeo é para tirar dúvidas, para quem ficou com dúvida na resolução. Então vamos lá. Então, antes de falar dos limites de Attenberg, antes de falar do limite de plasticidade, a gente já passou pelo tópico preparação de amostras de solo, onde tem um material de preparação de amostras e depois um roteiro de ensaio, de preparação de amostras. É um material do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Santa Luzia, Então, esse material já ficou para estudo para vocês, E depois eu coloquei um outro material que é de limite de Attenberg, Então, tem o 5.1, limite de Attenberg, e depois o 5.2, que é um roteiro de ensaio do mesmo Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Santa Luzia, Então, os limites de Attenberg tem o limite de plasticidade, que é esse ensaio aqui, e depois o limite de liquidez. Também tem o limite de contração, que a gente vai falar mais adiante, tá? Bom, mas, para quem não conseguiu compreender esse conceito ainda, o limite de plasticidade e o limite de liquidez é o limite da umidade, onde o solo ele muda o seu estado. Então, eu tenho um estado aqui, que é chamado de estado sólido, um estado quebradiço, e aí, à medida que eu aumento a umidade, esse material, que é sólido, ele passa a ser plástico, e depois esse material plástico, quando eu aumento a umidade, ele se comporta como um líquido, Então, aí eu tenho os limites de plasticidade. Então, quando o solo ele se encontra nessa umidade, que é chamada de limite de plasticidade, ele passa do estado sólido para o estado plástico. Se eu continuo aumentando essa umidade, ela passa do estado plástico para o estado líquido. E aí eu tenho esses dois ensaios, que é o limite de plasticidade e depois o limite de liquidez, para definir qual a umidade esse solo ele tem que se encontrar para mudar de estado. Então, essa que é a ideia dos ensaios, Bom, esse vídeo é para falar do ensaio de limite de plasticidade, Então, o ensaio ele consiste em umidificar uma amostra de solo, e tentar moldar ela em cima de uma placa esmerilhada, que é uma placa de vidro, essa placa de vidro mostrada na foto, que vai ir retirando a umidade da amostra aos poucos, Então, eu vou tentar moldar essa amostra, com um diâmetro específico, que é 3 milímetros, e um comprimento específico, que é 10 centímetros. Se eu conseguir fazer isso e ela começar a se romper no exato momento que ela atingiu esse comprimento e esse diâmetro, essa umidade que essa amostra se encontra é o limite de plasticidade. Então, esse é o ensaio, é o que define o limite de plasticidade do solo. Bom, então aí só mais algumas fotos para demonstrar, Então, quando chegar nesse ponto, eu retiro a amostra, coloco ela numa cápsula e aí meço a umidade dessa amostra naquele momento, Bom, aí então eu deixo um exemplo, o exemplo ele fala assim, para a realização do ensaio de limite de plasticidade, o solo foi preparado de acordo com a NBR 6457 de 2016, foi tomado cerca de 200 gramas de material passante na peneira 042 e após o ensaio teve os seguintes resultados. Então, essa NBR aqui, ela fala sobre a preparação de amostras, Então, o material passante na peneira 042 é só com o material passante 042 que a gente vai fazer o ensaio do limite de plasticidade, Bom, então como que é feito esse ensaio? Depois que eu preparei a minha amostra, eu vou fazer esse ensaio 5 vezes, nesse exemplo, Então, são 5 amostras diferentes. Essas amostras elas vão ficar, depois do ensaio, elas vão ser guardadas nas cápsulas. Então, esse aqui é só o número da cápsula, Então, eu vou pegar com uma caneta lá e marcar, essa é a cápsula 12, essa é a 52, essa é a 14, e assim por diante, Então, são só os números das cápsulas, só a identificação. Depois eu vou pesar cada uma, Então eu vou pegar cada uma e colocar na balança lá e vou falar, a cápsula 12 ela tem 5,25 gramas. A cápsula 52 tem 6,09 e assim por diante, Bom, aí eu vou realizar o ensaio, Realizei o ensaio, cheguei nesse comprimento desse tubinho, cheguei no diâmetro, vai ter uma referência para mim, um mostrador de referência, então eu vou comparar esse solo com
com esse mostrador para mim. Bom, cheguei no diâmetro, cheguei no comprimento da amostra e esse material começa a se romper. Pronto, então essa é a umidade que define o limite de plasticidade. Agora eu tenho que encontrar que umidade que é essa, né? Então como que eu faço isso? Eu vou pegar essa amostra, vou colocar dentro da cápsula, né? Coloquei dentro da cápsula, fechei para ela não perder mais umidade e vou pesar. Bom, então aí eu vou coletar todas as informações da cápsula mais a amostra úmida. Pesei isso, ó. Então isso aqui é o valor que deu lá na balança. Então eu faço isso para as 5 amostras, né? Cápsula mais amostra úmida. Bom, depois eu vou pegar essa amostra úmida e vou colocar ela dentro do forno. Então aquele forno que tem lá no laboratório, né? Serve para secar esse material. Então, destampo esse material, seco ele para ele perder essa umidade, né? Perdeu a umidade, coloco na balança e peso de novo, ó, cápsula mais amostra seca. Então, eu vou fazer a mesma coisa para todas as amostras, né? Bom, em seguida, eu consigo já calcular a massa de água. Então, como que eu faço isso? Ó? Vai ser a cápsula da amostra úmida menos a cápsula mais a amostra seca. Isso vai dar a massa de água, né? Então, eu tenho a amostra úmida, sequei. Tem a massa seca. A diferença dos dois, né, vai me dar a massa de água. Bom, então eu faço isso para 5 amostras. Em seguida, eu consigo também calcular a massa de solo. Ó. Como que eu faço isso? Bom, eu tenho a cápsula mais a amostra seca, né? Então, por exemplo, 8,24. Eu vou tirar a massa da cápsula. Então, eu vou tirar 5,25. Então, 8,24 menos 5,25 vai me dar a massa de solo 2,99. Aí faço isso para todas as 5 amostras, né? Bom, já tenho, então, a massa de água e a massa de solo. Lá de índices físicos, né? Lembra, ó, o PA sobre PS, isso é umidade. Então, peso de água sobre peso de solo é umidade. Ora, eu já tenho, ó, peso de água eu já tenho, peso de solo eu já tenho. Então, um pelo outro eu vou encontrar, então, a umidade. Então, 0,47 dividido por 3,13, né, PA sobre PS, vai me dar uma umidade de 15,02%. Então, isso já é a umidade da minha amostra, eu faço isso para todas as amostras, tem a umidade de cada amostra, né? Bom, agora eu tenho que fazer uma média disso para eu chegar no meu limite de plasticidade, né? Bom, então aqui está a mesma tabela do slide anterior, né? Então, só relembrando, né, o limite de plasticidade, ó, é exatamente a umidade que esse solo se encontrava quando eu consegui fazer o rolinho lá de solo com 100 milímetros ou 10 centímetros de comprimento, né, e 3 milímetros de diâmetro. Então, quando eu cheguei nessa condição, eu coloquei o solo numa cápsula, sequei ele, encontrei o valor de PA, encontrei o valor de PS, encontrei a umidade. Então, a umidade nesse limite aqui, onde ele deixa de ser quebradiço e passa a ser plástico, é chamado de limite de plasticidade. Então, agora a gente consegue calcular uma média dessas umidades aqui. Ó. Então, eu peguei 15,72 mais 14,80 mais 15,29 mais 17,12 mais 15,02, dividi isso por 5, eu tenho 5 amostras, eu cheguei numa umidade. Bom, mas eu tenho que fazer ainda uma correção, né? Porque de repente, em algum ensaio desse aqui que eu fiz, desses 5, né? Eu posso ter cometido algum erro. Então, para ter uma precisão melhor, ó, eu vou fazer 5% da umidade média. Aí 5% da umidade média, né? 5% vezes 15,59 deu 0,78. Então, essa é uma variação que a gente vai tomar como uma variação dentro de um limite de erro aceitável, né? Então, eu peguei aqui, ó, 15,59 menos essa variação de 0,78. Aqui é 0,78, tá? Deu 14,81. A 15,59 mais 0,78 deu 16,37. Então, os meus valores das 5 amostras, eles têm que variar entre 14,81 e 16,37. Bom, todos eles caem dentro desse intervalo? Bom, não, né? Ó, esse valor não cai e esse valor aqui também não cai. Então, a gente vai excluir esses dois valores.
Então agora eles não servem mais para mim. Então a amostra 2 e a amostra 4 eu vou descartar. E aí eu vou fazer uma nova média com as amostras 1, 3 e 5. Bom, então a minha nova média vai ficar ó, 15,72 mais 15,29 mais 15,02. Isso vai me dar uma nova média, então, de 15,34. Bom, o limite de plasticidade ele é aproximado sempre para o valor inteiro mais próximo da média, né? Então, de 15,34 ele vai para 15. Esse é o limite de plasticidade do meu solo. E assim a gente encerra o exemplo, né? Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem na sequência, tá bom? Aí qualquer dúvida a gente vai tirando pelo WhatsApp. Bom, bons estudos, fiquem bem.